Estão reabertos os trabalhos desta sessão ordinária. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei complementar de número 893, de autoria do vereador Leandro Palmarini e Silvio Ermani, que altera o Código de Obras e Edificações para prever sistema de armazenamento de óleos e graxas nos estabelecimentos que especifica. Está em discussão o projeto de lei complementar de número 893. Com a palavra, um dos seus autores, o vereador Leandro Palmarini. Não, esse não é. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Projeto de lei de autoria conjunta minha e do nobre vereador Silvio Ermani, que altera o Código de Obras e Edificações para prever sistema de armazenamento de óleos e graxas nos estabelecimentos que especifica. É um projeto de lei simples, porém de grande eficácia, principalmente com grandes resultados para o meio ambiente, nobre vereador Gustavo. O projeto, ele estabelece que os postos de combustíveis e demais localidades onde existam lavagem de veículos, oficinas mecânicas, em que haja a utilização de óleos, de graxas, que se façam caixas de contenção para que esses produtos sejam escoados e armazenados e acabem não prejudicando os sistemas de esgotos de nossa cidade. Com certeza, existem normas estaduais, federais, que tratam sobre o tema, porém, a ideia de nós, vereadores da bancada do PV, foi reforçarmos essa questão no município de Jundiaí. Portanto, um projeto importante do ponto de vista ambiental, um projeto legal e constitucional. Inclusive, no projeto consta um prazo de 6 meses para que as pessoas possam se adequar às exigências. Nós sabemos que esse tipo de substâncias, graxas, óleos, são substâncias que realmente podem entupir nosso sistema de esgoto, são substâncias não são biodegradáveis. Então, esse projeto de lei tenta ajustar e adequar todos esses estabelecimentos que se utilizam dessas substâncias para que possamos ter o local adequado de armazenamento, não prejudicando os demais pessoas, o meio ambiente, enfim, todos que possam ser prejudicados com essa substância. Portanto, nós pedimos o apoio de vossas excelências, o projeto legal e constitucional, e também, sendo aprovado nessa casa, que o Executivo olhe com bons olhos esse projeto, um projeto importante para a questão ambiental do nosso município, e também aprove na outra esfera, no Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 893. Com a palavra, o outro autor do projeto, o vereador Silvio Ermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de autoria conjunta, vereador Leandro Palmarini e este vereador Silvio Ermani. O vereador Leandro Palmarini já explicou muito bem esse projeto. Ele visa reforçar na esfera municipal uma exigência, uma preocupação dessa Casa de Leis com relação ao meio ambiente no que tange a lavagem de veículos. Em toda edificação onde se prestem serviços de lavagem de veículos, oficinas mecânicas e postos de combustíveis,
haverá sistema de segregação e armazenamento de óleos e graxas, caixa de retenção, vedado seu lançamento nas redes de esgoto e de águas pluviais, sob pena das sanções legais cabíveis. Em 2009, esse vereador recebeu uma reclamação de moradores da região sul. Me reservo o direito de não citar o bairro, mas uma oficina mecânica que ele precisava usar o sistema de escoamento de águas pluviais, a tubulação, do imóvel vizinho, já que havia uma declividade que assim tornava-se necessário. Ele, além de jogar a água pela tubulação do vizinho, que acabava caindo no passeio público da rua de baixo, semanalmente ele promovia uma lavagem, e durante essa lavagem havia uma sujeira, óleo, graxa, que acabava escorrendo pelo passeio público. Não bastasse o dano ambiental, já que esse material acabava sendo captado metros adiante por uma boca de lobo, mas os moradores eram obrigados a conviver com aquela guia suja de graxa, suja de óleo, e quando seus veículos adentravam, cada um na respectiva garagem, acabava logicamente sujando o pneu, e esse pneu sujo acabava também, nessas circunstâncias, sujando o piso da garagem. Então, na época que esse vereador foi tomar as providências, havia uma dificuldade. A CETESB entendia que, como o estabelecimento era licenciado, caberia à prefeitura fiscalizar isso. Mas esse vereador teve dificuldades, porque na prefeitura entendiam que isso era um problema ambiental. Então, esse tipo de projeto de lei, ele realmente acaba dando melhores condições para que a prefeitura do município de Jundiaí, de fato, tome providências, puna quem faz esse tipo de crime ambiental e de desrespeito com a vizinhança. Razão pela qual peço o apoio dos nobres pares. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei complementar 893. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1. Portanto, aprovado o projeto, bem como a emenda. Questão de ordem? Questão de ordem do pastor Roberto Conde. Eu gostaria de registrar a presença do Gilberto dos 10, um
grande líder ali da região da Hortolândia, que se faz presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Também registrada a presença do Gilberto, que é mais conhecido como Gilberto dos 10, porque tem 10 filhos, né? Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 900, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins. Esta presidência recebe o requerimento de número 905, de autoria do vereador Fernando Bardi, de adiamento para a sessão do dia 28/8/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o seu autor, vereador Fernando Bardi. Autor do requerimento. Não, está em discussão o requerimento de adiamento, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, é rápido, senhor presidente, até porque existem 2 projetos de lei do vereador Paulo Sérgio na pauta da presente sessão, e ele me telefonou dizendo que houve aí um contratempo de urgência na sua família, por conta disso foi obrigado a se ausentar da sessão. E, então essa é a justificativa para esse projeto e para o próximo também. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua a discussão do requerimento de adiamento, em votação. Com 8 vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiada a discussão e votação do projeto de lei complementar de número 900. Próximo item da nossa ordem do dia, e é o último item da nossa ordem do dia, é o projeto de resolução de número 766, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno. Essa presidência recebe o requerimento de número 906, de adiamento também para o dia 28/8, da discussão e votação do projeto de lei. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o requerimento a discussão e votação do projeto de resolução 766. Muito bem, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora à discussão e votação dos requerimentos de alçada do plenário. Nós temos 2 requerimentos do plenário, o de número 903 e 904, ambos de autoria da vereadora Marlena Perdiz Negro. Está em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra, a sua autora, a vereadora Marlena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, como os senhores sabem, nós prezamos por essa atividade que tentamos realizar de fiscalização do Executivo com relação a contratos e a gestão de convênios pelos órgãos gestores. E eu gostaria de destacar aqui com os senhores, a partir da audiência pública que foi realizada da saúde, e que não houve talvez uma divulgação ampla, e que os vereadores não estavam presentes. E nós chegamos a sugerir algumas inclusões na prestação de contas da saúde, que vão ser talvez aceitas para as próximas apresentações.
mas ficou ainda um quesito relacionado a fornecimento de medicamentos fora da padronização, que nos remete à necessidade de informações sobre quem é que faz a gestão da política farmacêutica da Prefeitura. Então, nós queremos saber por que a Secretaria de Saúde não adota a divulgação dos gastos para a compra de medicamentos por determinação judicial e fora de padronização. São duas dotações diferentes, onde, no ano passado, se usou 6 milhões de reais para a compra de medicamentos por ação judicial, e mais 14 mil reais e pouco que a saúde utilizou no ano para a compra de medicamentos fora de padronização. Ora, que me consta, a SEMADES e a Secretaria Social que dá conta de comprar, né, a partir de uma avaliação social, os medicamentos que não são atendidos pelo SUS. Se a Secretaria de Saúde também tem isto, eu quero saber como está sendo usado. Qual é o caminho que o cidadão tem que chegar para ser atendido com medicamento fora de padronização, sem necessidade de agir pela justiça. Está lá, teve despesa, tem despesa na SEMADES. Então, gostaríamos de saber qual é a política de integração desses dois órgãos para a política de farmácia, de aquisição de medicamentos, porque não há prestação de contas para ninguém, nem para a Câmara, nem para o Conselho de Saúde, nem para o Conselho de Assistência Social. Espero que os senhores colaborem com a aprovação deste requerimento, porque seria uma forma de conhecermos a realidade tão sofrida aí dos nossos usuários do SUS. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão os requerimentos de alçado do plenário de número 903 e 904. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com um vereador votando sim, 11 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos do plenário, de alçado do plenário. Vencida, portanto, a nossa ordem do dia, essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 11 vereadores presentes, 5 vereadores, 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes, vamos dar início ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gustavo Martinelli. Preciso, senhor presidente, a inversão da fala com o vereador José Dias e a minha dispensa. Atendendo a solicitação verbal do vereador Gustavo, faremos a inversão da ordem com o vereador José Dias e a dispensa. Então, primeiro orador inscrito, vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. E tem. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Enquanto o vereador Zé Dias se dirige à tribuna, também pedir a dispensa da minha fala no grande expediente e registrar também o agradecimento à equipe
de roçada da Prefeitura, que iniciou um trabalho ali no Parque Continental, nas mediações da Rodovia Geraldo Dias, bem como também o corte de mato lá no bairro Terra da Uva. Então, eu queria fazer esse registro, esse agradecimento. Disseram que após o 1º de maio, foi deslocado algumas equipes para fazer a limpeza, para receber os trabalhadores de Jundiaí para suas festas, e realmente, na manhã de hoje, eu vi as equipes fazendo a limpeza nesses locais. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu falei nessa tribuna hoje de projetos legais, nós vamos aqui passar os projetos até 10.261, né? Projeto de lei de autoria deste vereador, que prevê em praças e parques equipamentos para idosos, né? Nós temos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, até a justificativa desse projeto de lei, que foi vetado pelo senhor prefeito. Visa o presente projeto de lei estabelecer equipamentos especialmente desenvolvidos para proporcionar mais saúde e longevidade aos idosos, onde esses equipamentos trarão a possibilidade de desenvolvimento da força muscular, mais agilidade, mobilidade e fortalecimento das articulações, entre outros esforços benéficos. O envelhecimento populacional é diagnosticado por estatísticas mundial e vem correndo nos últimos 30 anos no Brasil, segundo a projeção estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Entre 1950 e 2025, a população de idosos crescerá 16 vezes contra 5 da população total. É um projeto, eu até agradeço pela forma do prefeito, é um projeto de lei que veio para casa, nesta casa de lei foi discutido, recebeu o veto total, mas a gente fica até muito feliz pela inauguração do Parque Botânico, do Jardim Tulipas, na verdade, vereadora, presidenta desta casa, todos aqueles equipamentos ali colocados. Foi uma ideia que nasceu aqui da casa, votado pelos senhores vereadores e vetado, mas nós sabemos das ideias que nasceram aqui na Câmara Municipal. O senhor permite uma parte, vereador? Tem uma parte, vereadora. Não só a ideia, como os pedidos, né, vereador? Exatamente. No meu pronunciamento, o senhor ouviu no último sábado, fiquei muito feliz porque em 2010 nós levamos o prefeito Miguel Haddad com sua equipe até o bairro, fizemos a gravação, um chamamento para a população lá na escola, e daquilo, de todas as idas e vindas de grupos de moradores que esta vereadora levou até o senhor prefeito pedindo melhorias para aquele local, resultou na ida lá do Parque Botânico. Daqui a pouquinho eu vou fazer uso da tribuna e vou falar, porque toda vez que a gente consegue sim um benefício, precisamos em alto e bom som dizermos, fomos sim nós que conseguimos aquela benfeitoria para o bairro. Obrigado, vereador, pela parte. Eu agradeço as palavras da senhora, presidenta. Eu não tive a oportunidade de chegar a dizer no momento, porque eu estava lendo o projeto, né? E o projeto de lei foi vetado por esta casa, e a gente sabe que, na realidade, são projetos bons. A senhora sabe bem disso, de tudo aquele esforço que a senhora teve junto ao prefeito Miguel Haddad, com a sua equipe de trabalho. É por isso daí que eu sempre falo nesta casa de leis, que tudo tem que ser discutido, não importa se é com legalidade ou com ilegalidade, mas nós trouxemos as ideias colhidas lá fora, para que nós pudéssemos discutirmos aqui dentro. Isso daí, a gente sabe que foi discutido, e a senhora bem viu, presidenta desta casa, lá nós temos outro projeto aqui, passou por esta casa, que é também o projeto de lei, importantíssimo para a nossa cidade, que a senhora bem viu lá, que é o projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, que prevê fornecimento pela prefeitura de acesso sem fio gratuito à internet. E a senhora
viu a placa lá dizendo, prefeito, a senhora também falou sobre esse benefício. E aqui foi discutido, foi um veto também, né, um veto do senhor prefeito, projeto de lei importantíssimo à nossa sociedade jundiaense, e portanto eu fico feliz. Meu projeto de lei foi uma ideia que nasceu nesta casa, junto com os pedidos e reivindicações da população, que nos tem a confiança. Então está aqui, cumpre a nos comunicar, a Vossa Excelência, aos nobres vereadores, que o fundamento do artigo 53, combinado com o artigo 72, do inciso 7º, ambos da Lei Orgânica do Município, vetando totalmente o projeto de Lei 10.255, aprovado por essa edilidade, em sessão ordinária realizada 18 de maio de 2010, por considerá-lo inconstitucional e ilegal. Mas eu fico feliz, foi vetado, não foi sancionado, mas eu fico feliz daquele bairro do Jardim Tulipas, hoje recebendo esse benefício. Vereador Zil, a gente percebe que muitas vezes, claro, que desde o momento que nós solicitamos, votamos um projeto, a gente sabe talvez das dificuldades e até mesmo no orçamento, mas nós gostaríamos que fosse acatada algumas ideias junto ao administrador desta cidade, para que nós possamos alguma coisa. Nasceu na Câmara Municipal de Jundiaí, né? Eu fico feliz, são 3 projetos importantes que passou por esta casa e foi votado pelos senhores vereadores. Está aqui um deles, né? A gente tem essa consciência de que esse projeto veio numa oportunidade muito boa, porque é um parque que realmente merece o prestígio de todos aqueles que realmente foram lá e participaram, e portanto está aí, né? O sistema de conexão da rede sem fio utiliza a tecnologia Wi-Fi e radiação de ondas magnéticas através de antenas. Para acessar o sistema do usuário, deverá ter um computador, laptop, com placa de rede sem fio, com antena interna de curto alcance ou externa de longo alcance, semelhante a uma antena receptora de sinais de televisão ou de rádio FM, e a placa de rede Wi-Fi com antena embutida. Isso daí foi uma coisa que realmente está aqui, o projeto de lei federal, número 1481/07, dá possibilidade para que os estados, municípios prestem diretamente serviços de acesso à banda larga por meio de tecnologia sem fio, Wi-Fi. Já está regulamentado pela Anatel, sendo acerto de que os órgãos públicos têm desconto de 90%, para isso o Estado ou município deve obter uma licença do serviço de rede privado de submodalidade do serviço limitado privado. Então, isso daqui, eu estive agora em Brasília, principalmente na Anatel, e a gente levantou as condições que é para os estados e municípios. Mas eu fico feliz pela atitude do senhor prefeito, estamos aí. E agora eu gostaria também, senhora presidenta, dizer para a senhora que nós estivemos lá, a senhora também, vários vereadores, toda a equipe da prefeitura, assessorias e secretários, e nós sabemos que nós apresentamos também um projeto de lei nesta casa e foi votado pela maioria dos senhores vereadores, que é um projeto de lei, né, que nós temos aí, referente a equipamentos para deficientes, principalmente cadeirantes, vereador, está atento aqui nas minhas palavras, que eu não observei em todos os equipamentos do Jardim Botânico Tulipas, Jardim Botânico 2, eu não vi, não analisei bem, se tem alguma coisa referente às pessoas que realmente têm algumas deficiências, principalmente os cadeirantes. Eu vi cadeirantes lá dentro do parque, tirei fotos, está comigo, e ele perguntou: Zé Dias, você foi autor de um projeto da natureza tal? Será que aqui no Jardim Botânico foi colocado, foi implantado? Eu fiquei sem saber, mas eu, pelo todos os equipamentos que eu fui, fotografei eu ali no equipamento, eu não percebi esse benefício aos cadeirantes. Mas é uma coisa que pode estar sendo revista pelo Executivo, e mesmo assim a gente vai fazer cobrança, e é um projeto que passou por esta casa, porque as pessoas que têm a deficiências, principalmente cadeirantes, ele precisa de um lugar apropriado, vereador. Se o senhor queira falar alguma coisa sobre
o projeto, fica à vontade, vereador. Tem a parte. Eu gostaria de falar sim, porque é muito importante ter esse olhar para os deficientes físicos, porque a maioria ignora até mesmo a vida no contexto social dessas pessoas que tanto precisam. Eu tenho notado também lá nos estacionamentos, senhor vereador, dos grandes mercados por aí, é uma vergonha. Pessoa saudável ocupa lá a vaga do cadeirante. Não é verdade? Então, tudo isso engloba a mesma situação que está aí no projeto. Precisa-se ter um olhar mais contemplativo para essas pessoas, porque eles são as pessoas que mais precisam ser respeitados na sua dignidade de ser humano, que muitas vezes não é nem inscrito na sociedade, parece que não tem nenhuma valia. Você quer ver outro exemplo, senhor vereador? O ônibus urbano. Para um deficiente, na atual conjuntura da lei que está lá, feita pelo Executivo, entra nos pormenores da renda do deficiente. Se ele tiver a renda de mais de um salário mínimo, ele não pode ter a carteirinha. Exatamente. O idoso é assegurado, mas o deficiente não é assegurado. Eu vejo lá o transporte, a SEMADES transporta diariamente os deficientes. Não tem um carro adaptado para eles. É transportado como transporta animal, dentro de Kombi. Isso, olha, é um grande desprazer para o ser humano que está ao nível de olhar para os mais carentes. Obrigado. Eu agradeço pelas palavras, vereador. E nós temos um compromisso, sim, com a sociedade. E não importa a sociedade, de qual cidade seja, mas ou do estado ou do país. Eu falo a verdade. Nós temos aí, muitas vezes, a gente traz para esta casa projetos das boas ideias que nós entendemos lá fora junto com a população, porque a população ela reivindica, ela cobra, e a gente precisa trazer aqui para saber o que está sendo discutido. É no qual dos projetos aqui que o senhor teve a oportunidade de ouvir e ver, daquilo que passa por esta casa. São um projeto importantíssimo que eu li aqui na tribuna, que hoje está sendo implantado, como foi no Jardim Tulipas, do Alfai, e também desses benefícios para as pessoas, e a gente fica feliz. Demorou, não foi por causa do motivo do projeto do vereador Zé Dias, não, mas, portanto, o prefeito fez, a gente fica feliz por esse trabalho, por essas condições que realmente foi realizado. Eu gostaria, senhora presidente, só um segundinho para me concluir aqui meu raciocínio. Eu gostaria de deixar aqui registrado também que o primeiro caso de dengue hemorrágica foi registrado no HU, no finais de semana, agora na madrugada do sábado passado. E a gente acompanhou tudo isso daí. Eu já enviei vários ofícios para a FUMAS, agora a gente vai fazer um ofício para o prefeito, também para a Secretaria de Saúde, com todos aqueles entulhos que estão ali no São Camilo, com as demolições e a transferência de moradores para um outro lugar, para aluguéis ou para alojamentos. E a preocupação é muito grande, senhora presidenta, porque naqueles entulhos nós sabemos números de ratos que são criados ali no dia a dia, e muitas vezes garrafa, lata, que está lá como um depósito de água, e a gente não pode eliminar aquilo lá por causa daquele entulho pesado. Então eu faço esse apelo à nossa administração para que nós possamos ser o primeiro e último caso de dengue hemorrágica aqui encontrada aí no Jardim São Camilo. Senhora presidenta, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Peço a gentileza de o segundo secretário, vereador Silvio Hermani, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Próximo vereador inscrito, vereadora Ana Vicentina Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, que bom termos uma assessoria atenta a tudo. Me traz um bilhete, a minha assessora Amélia, e com tristeza registra e informa a todos nós o falecimento da senhora Regina Bichara Rossi. Ela foi uma das fundadoras do SEAD, que é o Centro Especial de Tratamento aos Usuários de Álcool e Drogas. A dona Regina faleceu nesta madrugada na capital paulista. Seu corpo ainda não chegou aqui no velório e o sepultamento já está agendado para as 17 horas no cemitério Nossa Senhora do Desterro. Portanto, comunicamos a todos, principalmente as pessoas que conheceram a dona Regina, o falecimento de uma das fundadoras do SEAD, a dona Regina Bichara Rossi. Senhor presidente, como é bom, não é, quando podemos dizer alto e bom som, que os vereadores desta casa não atuam somente em determinado bairro ou somente no centro da cidade. Fomos eleitos por toda a população de Jundiaí e atuamos em toda a cidade, sim. Não temos o poder de realizar ou de executar obras, mas temos o dever de levar até o senhor prefeito, de levar até os senhores secretários os anseios da população como um todo, de moradores dos mais diversos bairros da nossa cidade. Fazemos isso com muitos pedidos, com muitas indicações que encaminhamos ao Executivo. E dentre elas, o nosso pedido, né, para que fosse construída ou fosse feita uma melhoria lá no Jardim das Tulipas, naquela área grande já na entrada de lá do bairro. As pessoas pediam um centro de lazer, um centro esportivo, uma área para jogo, um campo para jogo de futebol, para toda a criançada, para os adultos também se reunirem no final de semana. Levamos algumas comissões até o prefeito, levamos o pedido, inúmeros ofícios encaminhamos, e ele disse que havia sim em mente uma construção de um parque naquele local. A questão de 1 ano e meio, fizemos um convite para o bairro todo e fomos recebidos pela diretora lá da escola Maria Lúcia Massarente Klink, numa reunião à noite com o senhor prefeito, vários secretários, dentre eles o secretário de Serviços Públicos, o engenheiro Walter da Costa e Silva Filho. E o prefeito, naquela ocasião, comprometeu-se para que iria fazer uma obra naquele bairro e que seria um jardim botânico. Me lembro bem que houve até quem duvidasse, e lá no fundão alguém disse: será mais uma promessa eleitoreira? Será mais alguma coisa que teremos de engolir goela abaixo e que depois não será executado? E vimos que não. No sábado, então, foi entregue aquela benfeitoria a toda a população daquele bairro, com todos os equipamentos necessários, um local para caminhadas, local para a criançada, inclusive playground, aparelhos para ginástica, para todas as idades. Então está lá, o comprometimento, não é, foi feito e foi cumprido. Então temos lá já funcionando o Parque Botânico Jardim Tulipas, que vai receber o nome de Professor Aziz Absaber, e ele já é uma realidade. Professor Aziz, grande benfeitor, né, vamos dizer assim, de todo o país, né, ele que defendeu tanto a ecologia, ele que defendeu tanto esses parques, né, botânicos. Então ele vai receber, aquele parque vai receber o nome de Professor Aziz Absaber. Inclusive seus familiares estiveram lá no último sábado prestigiando o acontecimento. Cumprimentar então toda aquela população que teve valorizado o seu imóvel, o seu bairro. A entrada do bairro ficou muito bonita, uma vez que houve também a modificação e foi pensado em tudo, né? São 2 parques, e para que as pessoas não se utilizem da rua, principalmente as crianças, correndo o risco de um atropelamento, há a passagem subterrânea de um parque para o outro. O vereador Rosa, que me ouve atentamente. Então, mais uma inovação, mais uma modernidade, não é, dos parques aqui de Jundiaí. E agora aguardamos com ansiedade
a inauguração dos parques que já começaram a construir no Jardim do Lago, principalmente o da Vila Esperança, que já começou. O Jardim do Lago ainda não, ainda é um compromisso, mas o da Vila Esperança já começou o serviço de terraplenagem e logo, logo, se Deus quiser, e Ele há de querer, como sempre dizemos, teremos aquela inauguração. Falava-se agora há pouco aqui dessa tribuna, pelo vereador Zé Dias, algo de locais para as pessoas com deficiência, o respeito a essas pessoas. O vereador Zildo Rosa aparteou o vereador Zé Dias e falava do desrespeito às vagas das pessoas com deficiência. E eu digo, também desrespeito às vagas das pessoas idosas. Temos lá as placas dizendo local permitido somente para idoso ou somente para pessoa com deficiência, desde que tenha o cartão identificando. E o que vemos nos shoppings, nos supermercados, na própria área central da cidade, onde tem o parquímetro, não é? Está lá sem respeito nenhum. Mas dia desses eu estive na Assembleia e vi algo inusitado para a nossa Jundiaí, mas que lá em São Paulo funciona sim, e não é uma indústria de multa, porque, a meu ver, ou a pessoa tem educação ou ela não tem. Em determinados casos, se ela não tem a educação, ela deve ser punida. E como se pune? Ou com a multa no bolso, que aí pesa para todo mundo, ou então com uma atitude mais drástica. Na entrada, ou numa das entradas da Assembleia, tem lá 2 ou 3 lugares de vagas para deficientes. Isso ninguém me contou, eu vi. O cidadão chegou, bonitinho, estacionou, vaga para deficiente. Não demorou 20 minutos e encostou o guincho da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, pura e simplesmente guinchou o veículo. Aí, o cidadão sai, cadê meu carro? Fui roubado? Não, vai lá no Detran, que você vai encontrar o seu carro. Você vai ter que pagar pela estadia, você vai ter que pagar porque foi guinchado. E está aí, é uma das atitudes. Eu acho que é isso, sujeito a guincho. Não cumpriu aquilo que está na placa, tem que haver uma punição. E repito, não é indústria de multas. É comum vermos aqui na cidade de Jundiaí, aos sábados, ninguém anda, Barão e Rosário, ninguém anda, tá? Por quê? O cidadão comprou lá uma televisão nova, que bonitinho, para no meio da rua para carregar aquela televisão, aí fica o trânsito todo entupido, aí o ouvido, ou a orelha, melhor dizendo, do prefeito queima. Prefeito que não cuida do sistema viário da cidade. Tá bom, Jundiaí é uma cidade um tanto quanto antiga, tem um sistema viário meio que complicado, que foi feito em alguns locais para a realidade da época, e hoje a realidade é outra. Tem alguns locais que precisam ser mexidos, tem locais que já está sendo mexido. O caso aqui da Vila Anes, da José do Patrocínio, o prefeito já está mexendo, está dando problema, então vai melhorar o trânsito. Agora, se não houver uma conscientização do motorista, sinto muito, não há sistema viário que aguente, não há. Para em fila dupla, tem a placa, proibido parar e estacionar. Ora, quando nós tiramos a nossa CNH, ou Carteira Nacional de Habilitação, ou Carteira de Motorista, como queira, nós aprendemos, onde tem a letra E com um X, não pode sequer parar para alguém descer. É proibido parar e estacionar. Isso é observado? Absolutamente não, não é. Basta que a gente ande de carro aí pelas ruas da cidade e veja o que acontece. Eu repito, tem locais que precisam ser mexidos, e alguns já começaram a ser mexidos. Eu sei que o prefeito Miguel tem um plano bom de sistema viário da nossa cidade, alguma coisa já foi feita, outras ainda precisam ser feitas, e com certeza até o fim do mandato, pelo menos vão começar a mexer nesse sistema viário. Mas temos que mexer aí também na cabeça do mau motorista. Tem a parte, vereador Zé Dias. Vereador, eu quero até parabenizar pelas palavras de Vossa Excelência, e tem mais um item, né? Eu acho que as nossas ruas, igual a Rua do Rosário e a Rua Barão, hoje, né? A gente vê aquelas filas de veículos entrando nos bancos, entre outros,
E é ali que está sendo a paralisação de todo o trânsito também da cidade, né? Rangel Pestana é outra delas, né, vereador? Exatamente, a senhora tem toda a razão, a senhora sabe, a senhora vê de perto, que eu sei que a senhora é uma pessoa que anda pela cidade e pelos bairros, está aí. Eu acho que seria um momento do governo cobrar mais um pouco dessas instituições, ou fazer ali um determinado ponto para a população e tirar o trânsito dessas 3 ruas perante o centro da cidade. Vereador, eu já, nesse aspecto, eu já não concordo com Vossa Excelência, porque aí haverá prejuízo, aí nós precisa ter trânsito nessa cidade, não é? Nós temos que ter o trânsito. Veja bem, um outro local que precisa de uma fiscalização mais efetiva, eu canso de dizer aqui, porque é um local onde eu passo todo dia, a Barão do Triunfo. Ela é permitida, a subida dela, sentido terminal rodoviário central para a Senador Fonseca, somente para ônibus. Só a partir das 19 horas, se não me engano, é que o tráfego pode receber qualquer tipo de veículo. É comum nós vermos aí carros subindo, eu estou vendo que a qualquer hora vai haver atropelamento, porque o ônibus faz um barulho diferente e tem um grande movimento de pessoas naquela via, então as pessoas já ficam atentas. Quando está subindo o ônibus, espera aí, eu saio e vou para a calçada, quando não, eu vou pelo meio da rua. Só que os carros, todos eles estão subindo por lá a qualquer hora do dia, então há que ter uma fiscalização. Quando nós descemos do sentido Palácio da Justiça ou Fórum, aqui para a Catedral Nossa Senhora do Desterro, o senhor precisa parar, dar uma raciocinada e falar, espera um pouquinho, tenho que ir pelo meio, porque se eu for para a direita, logo depois que passa Coronel Leme da Fonseca, tem aí um estacionamento, aí o cidadão para no meio da rua para entrar. Se eu for à esquerda, tem aí um estacionamento de um banco, e o cidadão também para. Então, por onde eu passo? Eu só tenho 2 vias, eu sou obrigado a ficar parada, porque eu não caibo no meio das 2 faixas, não é? Então é isso, gente, vamos colaborar com o trânsito da nossa cidade. Repito, é caótico em determinados horários do dia, precisa se mexer, precisa se fazer alguma coisa, mas vamos colaborar também. O mau motorista, vamos aprender a dirigir bem, a não parar em locais que não podem. Se tem que estacionar, dá uma volta no quarteirão e não ficar parado no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito. Senhor presidente, eu tenho aqui umas respostas de moções e de ofícios enviados até para fora da nossa cidade. Tenho as indicações já de 2 semanas que eu não pude prestar contas por causa do horário, mas deixarei, se Deus quiser, me der vida e saúde até lá, queira Ele que dê. Na próxima terça-feira, então, eu farei a menção desses ofícios e desses recebimentos de respostas que temos em mão. Muito obrigado, senhor presidente. Palavras da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli, a quem peço que reassuma a mesa da presidência. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Perdão, eu pensei que o senhor pediu para eu assumir que o senhor iria falar, então desculpe, a vereadora Marilena Negro agora que fará uso da palavra. Senhora presidente, senhores vereadores ainda presentes aqui no plenário, público que nos ouve, eu gostaria de comentar um pouquinho do nosso trabalho e antes destacar as ações que o Executivo vem tomando em relação à formação de parques e jardins botânicos. Tenho a curiosidade de saber a classificação dos jardins botânicos que estão se implantando na cidade, porque essa qualificação de jardim botânico, ela é técnica e científica, não é simplesmente do gosto do gestor, então tem que ter a qualificação. Então eu gostaria muito de saber qual a qualificação dos jardins botânicos para entrar nesse patamar dessas categorias. E dizer que tanto do Jardim do Lago, que foi um parque que felizmente e até que enfim se resolve juntamente com a melhoria da paisagem daquele bairro, com aproveitamento de áreas públicas, né, que estão em aclive, vão se fazer um projeto urbanístico legal, bacana,
vai se resolver o problema do equipamento público, que é uma unidade de saúde que desde sempre nunca atendeu a população da forma como poderia. Então, aí a gente tem que aplaudir essas iniciativas, mesmo que tardias, embora existe lá um contingente na região sul, que é do alto da Vila Progresso, Vila Arens e em torno, que teve a sinalização da construção de um equipamento naquela região, que seria vinculado numa parceria com a Faculdade de Medicina. A Prefeitura desapropria áreas, tem um gasto importante de dinheiro público, sinalizando o investimento naquela área, desapropriando, dizendo que passaria a doação para a Faculdade de Medicina, e agora está o silêncio. E o silêncio por quê? Se nós não enxergarmos na lei de diretrizes orçamentárias, já para o ano que vem, porque nesta não existe investimento para a construção naquela região, não vai ter equipamento público ali. Então, se tira o olhar da população, porque é bonito ali, vamos lá maquiar a cidade, vamos botar máquina lá no Jardim do Lago, mas o povo da Vila Progresso, daquela região da Jardim Pitangueiras, Vila Ares, está atento para a falta de compromissos assumidos e não realizados na área de saúde. E não diferente é no bairro Jardim Tulipas, onde o bairro é uma ferradura, porque ele só adentra, né? E chega até o final da Frederico Ozanam, que não faz vínculo com o Jardim Novo Horizonte, e aí a gente vê a região da frente, a entrada do bairro, bem urbanizada, vai ficar bonita, com jardim, implantação do jardim botânico, que é um bairro carente de atividades de lazer, de áreas de lazer, e lá houve essa decisão, e em contraponto, na região final do bairro, que é o Jardim Tulipas 2, na região da Lagoa, ainda enfrenta alagamentos, enfrenta situações desesperadoras em período de chuva, quando se faz a necessidade de uma pequena obra. E quando nós fizemos a mobilização dos moradores daquela região, com abaixo-assinado, com pedido de ação do poder público, houve um atendimento bastante especial da Secretaria de Obras, que se empenhou, o secretário pediu um projeto para o que seria a solução. Seria um projeto paliativo, porque o rio Jundiaí, naquela área, faz uma curva, e seria um projeto paliativo, porque teria que ser uma coisa maior, partindo aqui da Anhanguera, da curva que ele faz sob a Anhanguera. Mas o custo do projeto seria R$700 mil. E a resposta foi: não dá para fazer porque não tem dinheiro. Essa resposta veio no final do ano passado. Em contrapartida, no dezembro é anunciado o Parque do Jardim Tulipas. Então, infelizmente, a Prefeitura deixa de atender necessidade para falar em qualidade de vida, quando o povo também precisa da qualidade de vida, mas nós estamos deixando as pessoas ali a desejar de serviços públicos importantes. Então, nós não vamos desistir, os moradores sabem, não só eu, acho que outros vereadores também atuaram no sentido de reivindicar esse valor. R$700 mil é muito pouco para o enfrentamento das enchentes ali, e a gente está torcendo aqui, fazendo pacto com São Pedro, para que ele diminua a água, a chuva, para que o rio não encha naquela região e alague aquela região. Então, são contrapontos que a gente faz da beleza do bairro com a necessidade de serviço. E acho que a vereadora quer fazer uma parte, pois não. Sim, vereadora, é rapidinho. Com relação à ligação dos bairros, nós tivemos já, junto ao senhor prefeito, com um grupo de moradores, e até um dono de um supermercado em Jundiaí interessado em levar para lá, como a senhora ouviu na minha fala no último sábado, né, uma agência bancária e um supermercado, que é também uma reivindicação antiga dos moradores. Mas para isso há que haver realmente a junção desses bairros.
Então, o prefeito já mostrou para a gente estudos com relação à construção de um viaduto ligando os bairros Novo Horizonte, o Fazenda Grande, não é? Jardim Tulipas. Então, eu acho que aí até o deputado estadual Ari Fossen deve entrar no circuito para que o governo do estado ajude na construção dessa obra, na ligação dos bairros. Então, queira Deus que no futuro próximo os moradores também tenham essa benfeitoria do supermercado e da agência bancária. E Vossa Excelência tem razão também com relação à melhoria na questão desses alagamentos, na questão das enchentes, e até nós estávamos acompanhando o prefeito no último sábado, andando lá pelo parque, e um morador parou o prefeito e perguntou para ele sobre a realização dessa obra para diminuir o drama das enchentes lá na rua que ele mora. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora. E para dizer também que a gente, como oposição, atua no sentido do bem-estar da população e faz esforço como os outros vereadores também. Temos as mesmas dificuldades, não temos dificuldades diferentes, mais ou menos. Mas eu gostaria de dizer que o início do Jardim Botânico, do Jardim Tulipas, felizmente pelo resultado, mas infelizmente, ele foi causado por uma ação do Ministério Público, que nós promovemos por dano ambiental. Então, ali no caso, foi afetado o Lago Azul, né, a empresa Lago Azul, que ficou demonstrado e provado, junto à CETESB e os outros órgãos, que vinha contaminando o córrego que gerou toda a formação dos lagos lá no Jardim Tulipas. Que, aliás, fotografei, tem óleo, continua sendo contaminado, infelizmente, e a ação do Ministério Público foi um termo de ajustamento de conduta, onde a Prefeitura entrou com o projeto paisagístico, que originou o projeto, e o Lago Azul entrou com um número de milhares de mudas para poder reabilitar, recuperar toda a área que ele degradou em função de vazamentos constantes de diesel, de tubulações do córrego que é canalizado sob aquela região do Lago Azul. Então, infelizmente, eu digo que essa ação, embora tenha tido valor ambiental, se propagou, teve dano, teve prejuízo a pessoas que moravam ali. Então, tem pessoa que é a nossa amiga conselheira Cleusa Cunha, que está acometida de uma pneumonite química decorrente da inalação contínua da contaminação dessa área. Então, a gente sabe que a Prefeitura muitas vezes age não por conta própria, porque ela é impelida a agir, como foi no caso do Jardim Tulipas, e se juntou útil ao agradável, no sentido de ampliar o projeto para toda a comunidade. Mas ele nasceu na rua Ana Congani Bocalão, com a contaminação daquele córrego que originou os lagos, por conta de uma ação que fizemos junto ao Ministério Público e que, quando o promotor nos chamou, e nos chamou inclusive para visitar o local, tiramos fotos, falou, olha, vou pedir uma ação aí da Prefeitura para que faça um projeto de recuperação dessa área junto com os donos lá, proprietários do posto. Então, a gente fica feliz com essa notícia, mas não deixaremos de solicitar ação no sentido de fazer a correção das enchentes que tem ainda, que acometem o bairro. Acho que é essa a nossa função aqui. E gostaria de falar um pouquinho mais, mas meu tempo já se excedeu, que é em relação ao gasto que está tendo a Prefeitura e a falta de transparência das informações com gasto de medicamento nas farmácias da Prefeitura. Se gastam 6 milhões de reais, no ano passado se gastou com a aquisição de medicamentos por força de mandado judicial, são medicamentos não controlados, não reconhecidos pelo SUS, mas também se gasta aleatoriamente para um caso ou outro, e não pode. O SUS tem que ter uma porta de entrada só, para tudo. É uma porta para o sistema dentro do hospitalar, não pode ter, aqui é convênio, aqui é SUS, porque os bichos que atacam
o cidadão, ele não escolhe convênio, ele é atendido pelas próprias pessoas do hospital, e da mesma coisa da farmácia. Tem que ter um acesso público, que se dê publicidade, onde o cidadão tem que buscar. Em tese seria na SEMADES, mas a saúde também está gastando, comprando medicamento por outro método. Queremos saber como, e vamos continuar sabendo para dar mais condições de informações à sociedade das ações do Executivo. Obrigada, senhora presidente, pela atenção, por ter passado um pouco do meu tempo também. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, o derradeiro da tarde, já início de tarde, o vereador Silvio Hermani. Tem a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, tanto aqui na Câmara, vejo meu amigo Paulinho, da Vila Jundiainópolis, público que nos acompanha através dos sistemas de mídia. Também estive na inauguração do Parque Botânico da Tulipas. Está de parabéns à administração pública municipal, prefeito Miguel Haddad, secretário Walter da Costa e Silva Filho, toda a equipe. Mais um parque disponibilizado para toda a população de Jundiaí. Conheço algumas pessoas que, a exemplo do que ocorre em Curitiba, também estão procurando conhecer todos os parques, independente do bairro, independente da região. E nós, lá no Jardim Santa Gertrudes, continuamos reivindicando uma melhoria na entrada do bairro, que com certeza também deverá ser contemplado. Quanto ao Parque Botânico, já conversamos com o secretário Walter da Costa Silva Filho, com muita sinceridade, eu até compreendi os motivos, não é possível nesse momento essa instalação, mas nós precisamos de uma melhoria na entrada do bairro, além da revitalização de praças, como tantos outros bairros de Jundiaí assim o pleiteiam. Fiz um requerimento de congratulações com a Secretaria Municipal de Esportes, também com o PEAMA, Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, e percebendo uma intensa participação da ISEF, incluí também a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí pela realização do 3º Festival Especial Regional de Atletismo, FERA. Esse evento ocorreu no último dia 25 de abril, tive a oportunidade de estar lá acompanhando a abertura do evento e algumas modalidades, provas de atletismo para pessoas especiais, pois, não obstante dificuldades, elas fizeram também do esporte um incentivo e uma lição de vida para todos nós. Gostaria também de falar de algumas solicitações. Até uma coincidência, nós temos pessoas aqui da Vila Jundiainópolis. Mais uma vez, repetir uma indicação, pedindo ampliação da área escolar da IMEB, professora Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, na Vila Jundiainópolis. Essa escola de excelente qualidade, mas tem uma área muito pequena, ampliações já foram feitas naquele espaço, de tal maneira que não há condições nesse momento de se construir mais salas de aula e uma quadra de esportes, e que essa quadra de esportes tenha cobertura. Mas ao lado dessa IMEB, no antigo terreno que era da Eletropaulo, nós temos uma área particular agora. Essa área, ela é passível sim de desapropriação,
uma desapropriação parcial, na minha opinião, e temos insistido que a Prefeitura leve à frente esse projeto, estude e, de fato, execute uma desapropriação naquele imóvel lindeiro, naquele imóvel ao lado, no lado direito da hoje entrada da IMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, e com isso se propicie a construção de uma, de fato, quadra de esportes. Hoje a escola não tem, que essa escola seja provida de cobertura, ampliação do número de salas de aula e também a mudança da entrada da escola, utilizando aquele espaço que hoje é aquela mini quadra, que ali passasse a ser a entrada da escola. Então, passando a entrada da escola para a Rua Legionários da Pátria. Mais uma vez, estamos pedindo a pavimentação da Avenida Luiz Nani, que é conhecida como Alameda dos Manacás, no bairro do Tijuco Preto. É aquela via que se inicia na marginal da Anhanguera, entre o pesqueiro Lagoa dos Patos e o desativado posto São Cristóvão. Então, estamos pedindo para alargar essa via naquele trecho inicial e a pavimentação. Mais uma vez, estamos pedindo isso, pois já apresentamos outras indicações nesse mesmo sentido. Mais uma vez, também estamos pedindo a pavimentação da viela de ligação entre as ruas Antônio Tacildo Vion e Ricardo César Fávaro, no Jardim Santa Gertrudes. Conseguimos a pavimentação e iluminação de 15 vielas no Jardim Santa Gertrudes. Essa daqui seria a 16ª, e já falei pessoalmente com o secretário Walter da Costa e Silva Filho, e continuaremos insistindo. Há realmente necessidade dessa pavimentação, não apenas devido ao mato que constantemente se acumula ali, animais peçonhentos, mas recentemente também, durante um temporal que atingiu aquela região, águas pluviais invadiram residências a partir desta viela. Também, mais uma vez, estamos pedindo a implantação de ponto de parada de ônibus na Avenida Benedito Crispim, nas proximidades do Jardim Marambaia. É um bairro novo, mas já tem um número suficiente de moradores. Justificaria, inclusive, que um transporte coletivo adentrasse no bairro. Mas, nesse momento, nós estamos pedindo o mínimo, que é que o ônibus da linha Jardim Santa Gertrudes e o ônibus da linha Tijuco Preto, que já passam na Avenida Benedito Crispim, que pare no acesso a esse bairro. Também estamos pedindo melhorias na EMEB Vilma Nalim Fávaro, no Jardim Santa Gertrudes. Essa EMEB, ela encontra-se em obras de ampliação, obras essas já na fase de conclusão. Havíamos pedido para que houvesse uma desapropriação de um imóvel ao lado dessa escola, para ampliarmos a capacidade do atendimento para aquela população. Não ocorreu essa desapropriação, mas está ocorrendo uma ampliação do número de salas, ocupando espaços que antes eram destinados ao lazer. Então, através dessa indicação, nós estamos pedindo uma otimização do espaço restante dentro da escola, para que esses espaços sejam utilizados como áreas de lazer. Estamos pedindo a pavimentação do pátio de entrada para a colocação de brinquedos ali naquele espaço. Estamos pedindo o alargamento de uma calçada que já existe
e também estamos pedindo uma melhoria paisagística numa área verde que existe nos fundos da escola. Entendemos que com uma melhoria paisagística, esse espaço poderia também ser usado como um bosquinho para atividades e leituras. Também pedimos uma melhoria, na verdade, implantação de serviços públicos no prédio onde funcionava a IMEB Professor Luiz Biela de Souza, no bairro do Castanho. Essa escola foi desativada, foi transferida para o Jardim Santa Gertrudes, e a comunidade quer uma utilização daquele espaço, uma utilização com atendimento de saúde, o programa Viva Leite, que hoje é feito utilizando-se uma área particular, um comércio, poderia se transferir para aquele espaço. O Criança Saúde, que deixou de funcionar também há cerca de 3 anos no bairro do Castanho e atendia aquela comunidade do Castanho e parte do Tijuco Preto, também poderia estar voltando naquele espaço. Então entendemos que aquele prédio não pode ficar ocioso. De fato, para uma escola, talvez ali não comportasse mais, principalmente depois da obra que o DR fez, uma rotatória invadindo a entrada da escola, mas aquele espaço não pode ficar ocioso e tem que de fato ser utilizado pela comunidade daquela região. Foram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Esgotado o pequeno expediente, peço aos senhores vereadores que, por favor, registrem a presença para que possamos encerrar a sessão. Com 5 senhores vereadores presentes, 11 ausentes, e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a 146ª sessão ordinária.